Olá, tudo bem? Eu me chamo Daniela de Paula Gonçalves, eu sou aluna do curso de Psicopedagogia Bacharelado da Uninter e esse é o meu último vídeo como cumprimento do meu estágio híbrido a respeito da psicopedagogia hospitalar. Eu agradeço por você ter estado até aqui, peço que você já faça o seu comentário, que isso vai me ajudar muito na minha avaliação a respeito desse estágio. E agora a gente vai falar um pouquinho, arrematando a respeito do trabalho psicopedagógico no ambiente hospitalar. A respeito do atendimento psicopedagógico hospitalar, é fato de que quando a criança se encontra na educação de internamento em um hospital, ela começa a se perguntar o porquê deste acontecimento. A partir disso, a sua visão muda para a pergunta: de quem é a culpa? Comumente, a criança hospitalizada se sente culpada por tudo que está acontecendo com sua vida e em sua quebra de rotina. Muitas delas não têm acompanhantes, pois a mãe não pode dar assistência a todos os filhos, né? Isso não é raro acontecer. E às vezes o período de internação é tão grande que acaba desestruturando toda a família, ao ponto de existir separações dos pais. Outro fator é que, como muitos moram longe, as visitas acabam sendo intercaladas com períodos longos de uma data para outra, né? Tudo isso leva a criança a uma grande baixa autoestima. E a autoestima é um poderoso fator de motivação que interfere bastante nas relações com outras pessoas. São as opiniões e os sentimentos que cada um tem por si mesmo que vai construindo a sua consciência de si e a imagem de si próprio. O que podemos perceber também é que, por outro lado, oferecer à criança espaços onde possa aprender e exercitar as suas capacidades com sucesso permite-lhe experimentar e experienciar atividades que construam a sua confiança para elaborar conceitos, desenvolver o pensamento e enfrentar as situações tão adversas como o internamento em um hospital infantil que é tão carregado de emoções. A hospitalização se faz necessário para que haja uma recuperação do indivíduo. Neste sentido, nós podemos pensar que só há uma hospitalização quando há uma criança, né? uma doença que está afetando essa criança e que essa criança está submetida a um internamento, automaticamente ela é exclusa do seu habitat, ou seja, da família, dos amigos, da escola, da sociedade em geral e de todos os seus hábitos em sua respectiva vida, como, por exemplo, os horários de comer, de dormir, de brincar e até mesmo de lazer, o que pode levar a criança a se sentir insegura em um novo lugar e com pessoas novas ao seu redor. O que se cogita um surgimento de baixa autoestima, o que é muito comum, né? Então, a psicopedagogia vem agindo de forma interventiva neste assunto, levando brincadeiras e jogos para trabalhar a autoestima, a afetividade, a passar a confiança na criança, fazer com que ela acredite que ela pode, né? Fazendo ela acreditar em si mesma, né? As formas de intervenções dentro desse ambiente, ela pode ser uma demanda direta formulada pela necessidade desses alunos hospitalizados e fragilizados pela dor. Ter um apoio pedagógico e psicopedagógico durante essa estadia no hospital faz com que essa criança tenha uma rotina aliviada, né? E
Isso melhora a sua aquisição, a sua aprendizagem, traz uma continuidade na questão educacional e que envolvem outros fatores educacionais, cognitivos, afetivos, emocionais, familiares, entre outros, né, neste ambiente hospitalar. Traz a percepção motora, os exercícios, e ajuda muito a criança nesse período de internação. Obedecer toda essa adaptação, digamos assim, associada a um acompanhamento em que ela possa melhorar em todos esses aspectos, faz com que essa criança possa produzir e se sentir melhor ao longo dos dias, né? O psicopedagogo ele precisa verificar os conhecimentos prévios de seus alunos a fim de planejar os conteúdos e verificar o que o aluno internado já aprendeu em sua escola de origem. É importante também essa investigação para identificar as dificuldades de aprendizagem, as habilidades e as competências que precisam ser estimuladas e desenvolvidas também por esse aluno. Para dificuldades serem encontradas, geralmente é utilizada inicialmente com a mãe ou acompanhante o exercício da escuta, da observação, depois a aplicação de testes operatórios e projetivos, avaliando lateralidade, percepção, atenção, entre outros. O EOCA, que é a entrevista operatória centrada na aprendizagem, o teste de desempenho escolar, o desenho da família, o desenho do seu próprio eu, atividades e jogos como o jogo da memória, jogos de encaixe, brincadeiras de cabra-cega, morto-vivo, ciranda, leituras, músicas, compartilhar tonalidades, caça-palavras, atividades de pintura, uso de atividades com mandalas também pode ser aplicado, né? E o primeiro, a entrevista de anamnese, em seguida realizamos uma observação comportamental. E a partir disso, são realizados testes que avaliem dificuldades de aprendizagem, afetividade, interação. E um dos primeiros testes a ser aplicado é o EOCA, tendo como instrumento uma folha de papel em branco, apontador, borracha, tesoura sem ponta, giz de cera, uma régua, uma caneta, um lápis grafite sem ponta, lápis que pinta madeira e hidrocor, cola, tesoura sem ponta, revistas variadas, materiais recicláveis, jogos, né? Um instrumento simples, porém rico em seus resultados, que investiga os vínculos que o sujeito possui com os objetos e os conteúdos da aprendizagem escolar, as suas defesas e as suas condutas, né? Trata-se um teste operativo centrado na aprendizagem, em forma de entrevista, tendo como objetivo avaliar o modelo de aprendizagem do sujeito e a sua interação com o meio, identificando o nível pedagógico do aluno-paciente. O material é escolhido de acordo com a idade da criança. O teste de desempenho escolar, ele trabalha com a escrita, a aritmética e leitura, identificando o nível de escolaridade e as dificuldades do aluno-paciente. O teste do desenho, que mostra sentimentos e formas de ver o mundo, entre outros citados acima. Um psicopedagogo, ao intervir, precisa estar atento aos detalhes, pequenos detalhes, mas que se tornam riquíssimos na hora da tomada de decisão, principalmente quando se trata de um âmbito hospitalar, como ficou bem claro. Que a gente sabe que não se tem muito tempo para agir em uma intervenção com crianças em espaço hospitalar. Existem alguns pontos que podem ser levados em conta em suas atuações diante do aluno-paciente. Um deles pode mostrar um despertar para a vida social do mesmo, lhe dando forças, incentivos para superar tais situações,
as quais esse indivíduo se encontra, né? E dar continuidade à vida lá fora. Neste caso, temos que ficar atentos às necessidades de cada criança para que possamos construir da melhor forma ações psicopedagógicas que direcionem o desenvolvimento das habilidades sociais, buscando compreender de que forma as estratégias das aulas práticas da educação física, por exemplo, podem favorecer no desenvolvimento das habilidades sociais da criança. A necessidade de observar e analisar em cada criança suas atividades e comportamentos socioafetivos em relação às demais, a família e em relação a ela mesma. O ponto de partida para o psicopedagogo trabalhar é identificar o sujeito relacional real, ou seja, como anda a relação dessa criança com o outro com ela e ela consigo mesma. No primeiro momento, irá se trabalhar com o sujeito simbólico, afetivo, o sujeito do desejo, identificando nesse sujeito o que ele mais gosta e sabe fazer, buscando caminhos de resgatar a autoestima e não deixando entrar em uma depressão, o que é bastante comum. A importância da socialização no amadurecimento das habilidades sociais da criança, analisando a capacidade das crianças de articular pensamentos, sentimentos e ações frente a situações adversas, observando a maneira pela qual a criança interage com seus colegas sem discriminá-los por razões físicas, sociais, culturais, de gênero, identificando atividades que favoreçam a aprendizagem e o aprimoramento das habilidades sociais pela criança. São fatores muito importantes. Os jogos de habilidades sociais favorecem as relações interpessoais no contexto escolar, assim como no contexto hospitalar. Esses jogos servirão de estratégias para alcançarmos o objetivo e ampliar potencialidades motoras, cognitivas e principalmente socioafetivas necessárias ao desenvolvimento de habilidades sociais que serão levadas consigo durante toda a vida. Sabendo que as demandas do contexto escolar se voltam para a construção de um indivíduo capaz de estabelecer relações de amizade, empatia, o lidar com as experiências de aceitação e rejeição, o seguimento de regras, o controle da raiva, ansiedade, agressividade e outros indicadores de competência social que podem ser desenvolvidos nas crianças nesse ambiente hospitalar. Dessa forma, o brincar e o jogo não são apenas atividades realizadas em um objetivo ou um propósito. O jogo é um dos conteúdos previstos nos parâmetros curriculares que ressaltam em benefícios intelectuais, morais e físicos e o elenca como um elemento importante no desenvolvimento integral da criança. Nós podemos perceber a importância dos psicopedagogos, desse profissional no ambiente hospitalar. E como o seu acompanhamento é valioso tanto no aspecto cognitivo quanto no aspecto emocional. Eu fico por aqui. Eu espero que seu conhecimento tenha se expandido a esse respeito, assim como o meu foi expandido. Eu agradeço por você ter estado até aqui, por ter me acompanhado até aqui. Eu peço que você deixe o seu comentário abaixo desse vídeo, pois isso me ajudará muito na minha avaliação. Obrigada. Tchau, tchau.